Estamos chegando para o 5º episódio do Identidade Z, falando hoje sobre um assunto quente, um assunto que está em alta, porque ele está chegando em junho agora de 2025. Nintendo Switch 2 chega às prateleiras das lojas e afins, e nós vamos poder conferir. Quem tiver vontade, quem tiver a bala na agulha para poder pegar esse console, mas não estou sozinho para falar sobre isso. Quem tá do outro lado aí? Quem é que tá do outro lado? Tá me ouvindo aí? Quem tá me ouvindo aí? Fala galera, Jô aqui com vocês. Mais um Fala, episódio, meu caro quinto Ju. episódio. Tudo certo? Brigadão, brigadão a todo mundo que já assistiu a gente, que já curtiu. Você já curtiu? Você já seguiu a gente aí? Então começa, já senta o dedo no Tá dando like aí. bobeira, tá marcando bobeira. Se não Tá curtiu, dando não seguiu, não bobeira. comentou, tá para trás, vai ficar para trás na fila. E a gente vai falar de coisas interessantes hoje aqui, né? Será que vai ter críticas, BR? Aqui é o Nintendo Switch 2. Algumas, viu? Algumas. Eu tenho algumas, Você que tá ouvindo aí, principalmente. você tá por dentro do lançamento do Nintendo Switch 2, tá por dentro do preço. Se não tá, fica aqui que a gente vai explicar em detalhes aí esse lançamento da Nintendo em 2025. É isso aí. A gente vai falar do preço também, que é uma questão, um ponto de discussão aí. E já vamos emendar também o assunto com as formas, os formatos de se jogar videogame, porque é um portátil chegando. A gente tem a questão dos consoles hoje que não estão vivendo o seu melhor momento, né? Tem o lance dos players muito divididos, cada um com a sua plataforma. Vamos emendar tudo num episódio só. Vamos começar falando do Switch 2, que está previsto para ser lançado aí agora em junho. Eu sei que você tá, acho que interessado, curioso por esse lançamento, não, João? Tô bem interessado aí. Assim, não tenho bala pra comprar. É muita grana mesmo que eles lançaram. Pra quem não tá sabendo, aqui no Brasil, a Nintendo já liberou os preços oficiais, parte de R$ 4.500, somente o console e com aqueles acessórios básicos, os Joy-Cons e a base, o carregador, 4.500. Caramba. 4.500. E se você quiser com o jogo, com o Mario Kart World, aí você vai pagar um pouquinho a mais, vai para 4.800. E é um preço que ele me surpreendeu, assim, pelo console. Eu acho que você hoje em dia no Brasil, mesmo com os preços altos, com cerca de 3.500, 3.000, dependendo se você pegar uma promoção, você vai conseguir pegar um PlayStation 5, por exemplo. Se você quiser um Sim. Xbox Series S para jogar ali mais no Game Pass e tudo mais, você vai pagar 2.500, na faixa de 3.000 também, dependendo da promoção você pode pegar mais barato. Então, assim, é um preço que assusta, né? Acho que. Eu sei que a Nintendo tem os fãs, o pessoal que gosta de Nintendo geralmente gosta de Nintendo e só vai jogar os consoles da Nintendo, mas quando você olha para um panorama geral, é bem ruim, assim, a Nintendo tá trazendo o console dela nesse preço. E tem a questão dos jogos também, né, velho? A gente pode falar mais à frente aí que já tá vindo em outro Aham. patamar de preço também, que eu acho que dá vamos supor aqui, dá um mau exemplo pro mercado, né? O mercado vendo que a turma, por exemplo, está comprando console nesse preço, está comprando o jogo nesse preço, né? Pode ser que se esteja estabelecendo aí um novo patamar de mercado com essas mudanças, né? Você Um chegou a novo ver alguma padrão, coisa né? aí do lançamento, BR? O que que você achou aí em primeira mão, Pois assim, das é, informações que você tem? eu não tenho acompanhado muito, né, a Nintendo de modo geral, os lançamentos e nem nada, mas, ah, sim, estou familiarizado com o Switch, acompanhei o lançamento do primeiro console, acompanhei as notícias e tudo mais, mas, assim, falando de novo do preço, é uma coisa que não faz sentido para mim. R$ 4.500 num console portátil que sai. O primeiro Switch saiu em 2017, não foi isso? Sim, 2017. Então você tem aí quase o tempo de uma geração de um console de mesa entre um e outro, né? E aí para chegar por um preço maior, um preço que o PS5 hoje está na média dos 3.500, R$ 4.000. Então, ou seja, você vai pagar mais caro que isso por um console portátil. E da Nintendo, né, que é uma coisa mais nichada, mais fechada, que a gente sabe. Sinceramente, eu não sei qual a estratégia por trás desse lançamento. Para mim não faz muito sentido, até para uma perspectiva de preço mesmo.
sabe? Tem uma questão aí que, assim, eu particularmente tô bem chateado, assim, com a forma como a Nintendo tá conduzindo esse lançamento, assim, acho que tem diversos pequenos pontos, assim, que aconteceram. No lançamento deles, quando eles anunciaram o Nintendo Switch 2, eles não falaram sobre preço, ficaram fazendo mistério e depois eles, à parte, eles liberaram essa informação. Teve uma entrevista que aconteceu em 2024. O Bill Van Zyl, o vice-presidente e gerente-geral da América Latina da Nintendo of America. Ele estava falando sobre a presença da Nintendo aqui no Brasil e ele Sim. mencionou que a Nintendo estava fazendo um esforço para que o console da Nintendo e que os jogos da Nintendo tivessem um preço atrativo para o Brasil e que não tiver, o que tivesse no alcance deles, eles iriam fazer. E ele fez aquele discurso assim, Aquela mesma é, história, aquele mesmo papo, né, de isso, aquele sempre. discurso bonito, assim, sabemos que os gamers não tem a questão do dinheiro, é uma questão complexa, então Aí eles falam nós que a vamos América Latina respeitar. é o terceiro mercado, global, né, o terceiro mais importante, só fica atrás da América do Norte e Europa, Exato, mesmo exato. discurso. E aí, quando você vai ver o lançamento, eles fazem isso com a gente, porque pra você que tá, talvez algumas pessoas estejam pensando, né, mas o PlayStation 5 foi lançado por R$ 5.000, a Nintendo tá teoricamente lançando mais barato e tudo mais. Mas assim, se você pega uma conversão direta, claro que não é para ser conversão direta, né? Mas a gente também tem que ter noção do tanto que o pessoal tá inflando o preço do produto, né? Nos Estados Unidos, o Nintendo Switch tá saindo por US$ 449. Um PlayStation 5 lá, ele tá por volta de US$ 400 a versão digital. Então eu tô falando que você vai, nos Estados Unidos, né? A pessoa vai literalmente escolher se ela compra um PlayStation 5 ou se ela compra um Nintendo Switch. Então, ele já tá Pagando um bem pouquinho parelho mais lá. caro no Switch ainda. Isso, se você quiser, por exemplo, pegar o PlayStation 5 com o disco, aí já fica parelho, né? E o PlayStation 5 Uhum. ainda custou um pouquinho mais barato. E aqui no Brasil, nessa conversão, o preço direto seria em torno de 2.600, 2.700. Então, assim, eu, como consumidor, assim, uma pessoa que entende um pouquinho de importação, não sou nenhum técnico nisso, mas pelo conhecimento que eu tenho, em torno de 3.500, 3.600, 3.700 seria um valor super razoável, super ok. Principalmente preço de lançamento, né? A gente sabe que com o tempo ele tende a cair. Mas seria um valor razoável. Mas aí, no final das contas, o pessoal já trouxe a 4,5. E se tu quer o Mario Kart World, aí tu já vai ter que pagar mais R$ 300 e já vai para quase 5.000. Então é um Olha só, preço quase bem. R$ 5.000. Então, e essa questão dos games também, a Nintendo já anunciou, alguns games, como é que tá? Assim, o que a gente tem de informações é que vai ter esse lançamento, o Mario Kart World vai lançar junto com o console. A gente tem também o Donkey Kong Bonanza, que é um lançamento. E com a questão do Switch 2 estar mais com um poder de fogo maior, até Cyberpunk já está sendo portado para o Nintendo Switch. Então ele está vindo com um poder de processamento maior. Acho que vale a gente falar aqui pro pessoal, BR, as diferenças, né? Acho que do Nintendo Switch 1 pro 2. É, Sim, e assim, comentando um pouco sobre esse assunto, né? O Nintendo Switch, ele tem como principal diferença uma tela maior. Então a tela dele, ela já chega em torno de 7, 8 polegadas, pelo que eu vi aqui. O armazenamento dele é maior comparado com o Switch original, que era 32 gigas, agora ele já passou para 256 gigas, que eu acho que foi nesse caso, né? Eu digo que foi um aumento bem legal, 8 polegadas aqui, pelo que eu já vi. Uma informação uhum, interessante, tá? O Nintendo Switch, ele não é OLED, o Nintendo Switch 2. Porque a certo. Nintendo lançou primeiro o Nintendo Switch normal, depois eles lançaram a versão OLED com a tela que consome bem menos energia. Então tem uma capacidade de funcionamento por mais tempo, né? Vai ter o Esse DLSS, né? Isso vai ter também. E se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas acho que ele tem Ray Tracing também, o Nintendo Switch 2. Certo, A ok. tela dele também é Full HD, que é uma mudança com relação à versão anterior, que era só HD, tá? E além disso, ele tem funções novas. Os Joy-Cons agora tem a função de mouse. Eles deram uma reorganização em alguns itens. Por exemplo, a questão do suporte dele agora é um suporte maior, mais robusto. Agora ele tem duas entradas USB-C, que é bem legal, porque antes, quando
você colocava na dock, você tinha dificuldades ali para carregar, agora ele vai ter 2 entradas, então vai facilitar muito isso. É, a maioria dos pontos foram super bem recebidos, assim, pela comunidade, as melhorias que eles fizeram, mas, no geral, o que eu particularmente acho desse lançamento é que eles foram bem conservadores. O Nintendo Switch 2, ele é uma evolução que eu diria até Tímida, modesta. tímida, modesta, né? Acho que eles poderiam Uhum. ter entregado mais nessa mudança, até considerando o preço a mais que eles estão cobrando agora, né? E para quem tá comemorando aí que nossa, a Nintendo fez um super upgrade, por exemplo, na memória. Eram 32 gigas, agora se tornou 256. Comparando mesmo, é legal. Só que quando você vai parar pra pensar, hoje em dia você vê PlayStation 5 que tá na mesma faixa de preço com 1 tera. Se você Hum. for comparar, por exemplo, com o Steam Deck, ele já tem Steam Deck de 512 gigas. E você pode expandir o armazenamento e tudo mais com um SSD, coisa que no Nintendo Switch, por exemplo, você vai precisar de um cartão de memória especial, né? Tem como você expandir, mas vai sair mais caro, no final das contas, né? Então, Sim. o tamanho dos jogos também vai aumentar com mais qualidade, o tamanho do jogo vai aumentar também, então é algo para se comemorar, mas também não se comemorar tanto, porque com o tamanho do jogo maior também acredito que vai compensar. Então é bem provável que a quantidade de jogos que você vai conseguir fazer caber nesses 256 gigas vai ser parecido com o que você conseguia fazer com 32 ou 64 gigas do Nintendo Switch OLED. Pois é, e assim, eu acho que com esse lançamento vem também a discussão sobre que tipo de player, que tipo de jogador vai investir num console. Investir não, vai comprar um console desse, um aparelho desse, né? Será que é o. Porque, de novo, é um preço. Vai chegar. Esse aparelho vai chegar por um preço mais alto do que um PlayStation 5, né? Novo. Então, que tipo de jogador vai comprar isso? Sendo um portátil, sendo menos poderoso em hardware, tendo ali um software obviamente limitado, porque é um portátil, né? Mas é o cara que é muito fã da Nintendo que vai comprar uma coisa dessa? É o cara que já tem um console de mesa, um PlayStation 5, um Series X, e vai querer uma alternativa portátil? É o cara que não tem console, mas acaba achando interessante? Ou só gosta de portáteis, só gosta o cara que joga no celular, gosta de jogos mobile? Eu fico me perguntando que tipo de player vai comprar um aparelho desse, um console desse. Eu acho que a Nintendo, ela entendeu qual é o público deles, né? Tanto que, por exemplo, o último console que a Nintendo lançou, que era 100% de mesa, foi o Wii. Inclusive eu tenho um aqui em casa. E ele lançou aqui ali naquela época do PlayStation 3, né? Então, assim, a gente tá falando de um console que já tem, tipo, já vai tá perto de fazer 20 anos. Se eu não me engano, o Wii é de 2006, posso estar falando besteira. Então, assim, você vê que eles estão focando agora no portátil. O Wii U já foi mais voltado para essa pegada. O Switch já foi 100% voltado para o portátil, com essa questão, até como o nome já fala, né? Switch em inglês, né? Trocar, né? Você mudar. Uhum. Então, você consegue ter essa mobilidade. E, na minha visão, são as pessoas que gostam dos jogos da Nintendo. Porque, tirando isso, você não tem outros grandes atrativos. Porque por exemplo, tem FIFA pro Switch? Tem, mas é um FIFA com qualidade triste. É, Reduzida. bem Tudo vai reduzido, chegar. O bem mais Cyberpunk que você simples. mencionou, né? O Cyberpunk vai chegar capado. Ele não Vai vai vir com a chegar qualidade que capado vai também. rodar no PS5 ou no, Exatamente. né? Se você for uma pessoa que é fã de, vamos colocar aqui, esses jogos AAA super famosos, sei lá, GTA, Red Dead Redemption, o próprio Cyberpunk, ou FIFA, cara, se você é fã desse tipo de jogo, o Switch ele dificilmente vai ser o teu console principal. Eu conheço pessoas que têm grana e aí tem os dois, tem o Play 5 e tem ou o Xbox, não sei, ou um PC muito bom que roda esse tipo de jogo, e tem o Switch, por exemplo, porque é uma pessoa que gosta de videogame e aí ela vai jogar. O Switch ele complementa bem. Eu acho um bom pá, tá? Assim, se tivesse grana, teria. Teria o Switch, teria o Play 5. Mas pra pessoa Uhum. que tem que escolher,
aí já é a pessoa que gosta do jogo da Nintendo, que gosta dos personagens da Nintendo, Mario, Zelda, Pokémon. São as pessoas que gostam desse tipo de jogo, porque, cara, tirando isso, se você for parar para pensar de forma racional, o Nintendo Switch ele não tá ali necessariamente no mesmo patamar que o Play 5, por exemplo, em questão de gráficos, etc. Se isso não é importante para você e você gosta de mobilidade, você gosta de poder jogar em qualquer lugar, você é uma pessoa que viaja muito, Aí sim, ou, ou que você, sei lá, vamos supor que você está estudando, você tem muito tempo livre ali, está fora de casa, pô, o Switch realmente isso. é um console fantástico, assim, porque ele tem a capacidade de. A Nintendo ela ainda faz jogos voltados para co-op local. Que é uma coisa que eu tenho muita tristeza, porque no PlayStation 5 tem poucos jogos assim. No PlayStation 4 teve poucos jogos. Por isso até que eu tenho um Wii aqui em casa, porque ele serve para esse tipo de função, né? Então, isso é muito legal da Nintendo. Então, tipo, é uma outra forma de jogar ali. Então, ela tem os jogadores dela e ela entendeu isso. E ela traduz isso na estratégia de mercado. Por quê? Ela entrega um produto que tem um preço similar aos outros consoles e para justamente as pessoas fazerem essa escolha. Então, tipo, vou comprar um console, eu vou escolher entre um Play 5 ou um Switch. E a pessoa que escolher pelo Switch, ela tem que estar voltada mais para esses motivos. Porque se você for um gamer que fica mais em casa, uma pessoa que vai jogar mais em casa, e que não é tão fã das, das do conteúdo da Nintendo, dos jogos da Nintendo, aí eu vou te falar, cara, aí pra ti não faz o menor sentido. Pega um Play 5, pega um Xbox ou um PC, você vai ser muito mais feliz, vai ter muito mais Não é qualidade. um bom negócio. Porque assim, nós somos de uma época, Jô, em que você tinha o portátil como uma alternativa mais barata, né, baixo custo, e que era uma coisa que não vinha para substituir o console de mesa, necessariamente. Né? Então vamos pegar o Uhum. exemplo aí. Ambos tivemos o PSP, tivemos o PS2. Eu lembro que teve uma época que eu tinha o PS2, o PlayStation 2 e o PSP. E na minha mente não tinha nem assim, não era uma questão qual era melhor, porque eram duas coisas diferentes. Eu tinha o PS2 como console que rodava os jogos que eu jogava com mais frequência, mais pesados, os grandes jogos da época, né? E o PSP era uma coisa para brincar de vez em quando eu estava fora de casa, quando eu ia viajar, ou estava na casa de um amigo, de um parente e tal. Eu não sei se esse é o caso do Switch 2, porque pelo preço que ele, né, que anunciaram aí, é um preço cheio de um console de mesa, quase que no lançamento, né? Uh, Temos que então, conversar, porque ainda tem os jogos, né? Que eu não falei aqui. Que é outra você tem os pegada. jogos, mas assim, que é um problema da indústria de modo geral, né? Não vou dizer que a Sony também é exemplo de grandes lançamentos Não, hoje em não é. dia, Não é. nem a Microsoft. Aliás, a Microsoft está cedendo alguns dos seus exclusivos para a Sony, né? Como a gente comentou aí, foi o caso do Sim. Forza Horizon em outro Que episódio. chegou a, Mas eu fico chegou a pensando nisso. 250 pila, né? Na loja do Play Foi, 5, e um jogo agora de está disponível, 2021. já está disponível lá para os jogadores de Por PlayStation. R$ 250, um jogo de 2021. Pois é, então eu fico pensando nisso. Eu não sei se a Nintendo hoje só trabalha com essa linha Switch, eles não têm mais outra linha de consoles. Antigamente eles tinham o Wii e tinham o DS, né? Aí veio o Wii U, meio que já tentando substituir, fazer essa fusão, essa conexão, e aí vieram com o Switch, agora o Switch 2, investindo apenas nos portáteis. Óbvio, a gente sabe que a Nintendo tem uma base de fãs muito grande e uma base muito fiel, né? São caras que vão ali, onde a Nintendo for, os caras vão juntos, gostam dos games. Você mencionou também que numa conversa aqui em off que o público da Nintendo tende a ser ou infantil ou de pessoas mais idosas, não foi isso? Uma coisa assim? Assim, não querendo generalizar, tá? E querendo pegar o nintendista e colocar dentro de uma caixa, assim. Mas, assim, do que eu vejo é mais isso, né? A turma mais jovem, assim, molecada mais nova. A gente sabe que tem essa questão de que a indústria, ela tá revivendo alguns clássicos. Isso faz com que as pessoas continuem consumindo aquele conteúdo e renova a proposta e faz com que... Eu tenho um sobrinho de 7 anos que ele é fã do Mario, adora os jogos do Mario e tal. E ele que tem um Switch. E eu coloco as pessoas já que mais adultas, assim, que, tipo, quando eram crianças, tinham o sonho de ter um Game Boy, tinha um sonho de ter um DS, tinha um sonho de ter um console da Nintendo, gostava muito de Pokémon, de Mario, etc. Nunca puderam, e agora
que têm dinheiro agora podem comprar. E são jogadores, principalmente pessoas mais casuais, assim, eu vejo muito esse caso, sabe? Aquele casual play ali, aquela pessoa que não é um gamer, assim, sabe? Aquela pessoa que, nossa, eu gosto muito de Sim. videogame. É aquela pessoa que o videogame pra ela é um passatempo, é como se fosse um crochê, é como se fosse ouvir música, entendeu? É um passatempo dela ali, ela. Uhum. É um Só player que bem mais casual do que o isso, que a gente isso. até chama de casual. A minha questão é R$ 4.500 direcionado, um Pra produto ser casual. direcionado para players casuais, exato. O que Sim. é isso, cara? Né? Como eu mencionei, um preço de um console cheio no lançamento. Perdão, o preço de um console de mesa em época de lançamento. Então, E de tem um novo, uma detalhe, né? estratégia que não faz sentido. É a questão do preço dos jogos, né? Que eu particularmente achei ridículo, assim, o preço que a Nintendo colocou, né? Porque a gente tá falando, o Mario Kart World, ele vai ser lançado por US$ 80 nos Estados Unidos. Uhum. Esse valor convertido, ele vai dar em torno de 200 acho que chega a 300, se eu não me engano. Então, assim, é um valor que já, Sem os já passou impostos, né? alto, né? Sem os impostos. Deixa eu colocar aqui, ó. A 580 fica. Não, menti. Fica 464. Vai chegar É, ao preço de um game lançamento de console. então, assim, na Console conversão de direta mesa. já tá alto, né? E aí, assim, eles prometeram que eles iam atenuar esse preço. Porque eu acho que a estratégia, você localizar um jogo, você fazer uma estratégia local, é você conseguir entender os desafios que você vai ter de um console dentro do local onde você está vendendo. Então, por exemplo, lançou, sei lá, o God of War novo no Brasil, se eu não me engano, tava 350 e ele foi lançado nos Estados Unidos, acho que foi US$ 60 ou foi US$ 70, foi algo do tipo. Uhum. Então, se ele foi lançado aqui, convertendo, ele seria mais caro, né? E tem vários exemplos de jogos assim. A Nintendo não, ela botou em cima, ela aumentou o preço, entendeu? Então, tipo, eu tô falando que a conversão direta, ela subiu ainda mais. Aí quem é fã pode querer vir me rebater, tudo bem, comentem, tá, gente? Vocês não precisam só concordar comigo, tá? Por favor, se discordarem, comentem aí também. É importante, a Sim. gente quer ouvir todo mundo. Mas assim, a Nintendo, ela poderia ter atenuado mais o preço, até pelo discurso que eu falei aqui agora há pouco, né? Do vice-presidente lá, do Bill Van Zyl, que ele falou: a gente quer fazer, que no que tiver no nosso alcance, a gente vai fazer mais barato e tal. E não fizeram, não estão fazendo mais barato, entendeu? E Sim. estão lançando um jogo que, tipo, pô, é um jogo super, super legal, assim, não tô diminuindo o jogo, eu só tô falando do preço, assim, é um preço que é bem ruim. E olha só, cara, a gente tá em 2025, a gente tá falando que tem GTA 6 chegando aí, e a gente já viu rumores, né, do GTA 6 chegando num patamar bem alto também, por volta de R$ 600. Então, a Nintendo já pode estar puxando a fila nesse aumento dos jogos, né? Que no final das contas, para os Estados Unidos, por exemplo, é uma pessoa que pagava 60, 70, agora pagar 80. Para o cara que está nos Estados Unidos é Sim. US$ 10 a mais. Tipo, é mais É, caro. Beleza, mas tá tudo bem. Aqui, isso multiplica-se muitas vezes. Então é um jogo que você pagava 350, agora tu paga 500, 600. sim. Essa Eu conta acho que é faz uma muito mais. questão. Eu acho que é uma questão agora da gente esperar. O lançamento está logo aí e ver. De repente o console acaba sendo um baita de um sucesso, vende muito e a gente acaba queimando a língua aqui, né? Vamos ver. Por esse preço, pelo menos no Brasil, acho que fica difícil justificar a compra de um portátil desse. Mas é isso. Quer deixar algum recado pro pessoal que está ouvindo a gente aí, Jô? Eu quero fazer uma pergunta, Ben. Se você tivesse a grana, você compraria? Absolutely not. Não compraria. Não, como a gente está discutindo isso aqui, como eu disse, só se acabar sendo um baita de um sucesso e vierem jogos muito bons e, enfim, uma coisa bem fora da curva para justificar esse preço aí. Mas ficamos no aguardo. Para você que ouviu até aqui, agradeço, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe um comentário, deixe o like, compartilhe com a galera aí para todo mundo ficar
por dentro do que a gente está comentando e falando aqui do Identidade Z, seu podcast sobre filmes, games e muito mais. Um abraço a todos, valeu, tchau.